Vamos lá, moedinha da praia, então. Gráfico do Bitcoin na tela, beleza? Tendência de curto prazo. Ainda o mercado está sem tendência, tá? No curto prazo, ele quer fazer tendência de baixa. Nós temos uma importante resistência nessa região de 52 mil dólares por unidade. A próxima resistência seria os 54 mil dólares, tá? Então, essas são as duas resistências principais que o Bitcoin precisa ultrapassar e se manter acima para que o indicador do Supertrend nos passe um trade de alta, né? Ou seja, ele dê um sinal de alta. E uma importante coisa está acontecendo. Nós estamos indo testar a média de 8, como a gente vem falando. Depois dessa grande queda, o normal é vir testar a média de 8. E a partir do momento em que ela vem testar a média de 8, a gente precisa ver qual vai ser o comportamento do mercado. Se ele vai bater nessa média de 8, resistir o preço e o preço continuar caindo para evoluir para uma tendência de baixo de médio prazo, ou se nós vamos aniquilar com a tendência de curto prazo, de baixa, e entramos na tendência de alta e nas três tendências, né? Mensal, diária e semanal. Certo, Fofolete? Então, nós temos o seguinte, no gráfico diário, nós ainda estamos em tendência de baixa, no curtíssimo prazo. No gráfico semanal, nós estamos em tendência de alta, e isso é muito importante para 2022, o que é muito importante para nós, né? Para entrar em janeiro tranquilos. A gente precisa que o mercado consiga, de fato, defender a região dos 42 mil dólares por unidade. Vou mostrar para vocês alguns dados on-chain que mostram que nós estamos entre a cruz e a espada, entre evoluir para o mercado de bear market, o inverno cripto que a gente chama, né? Ou se manter em uma nova estrutura de alta para que entregue durante mais 6 meses, talvez um ano de alta violentíssima, né? Abrir um position trade de mais, por exemplo, 3 a 6 meses de alta, pelo menos, né? Então, 2022, e nesse ponto que nós estamos, né, final desse ano, agora entre dezembro e janeiro, já era falado, né? Lá desde o início do primeiro semestre, eu venho falando isso, lá desde o início do ano passado, inclusive, eu venho falando, batendo na mesma tecla, né? Junho e julho são meses complicados para o mercado, são meses decisivos, e dezembro para janeiro também, tá? São meses em que refletem a alteração de ciclos de mercado. Geralmente o mercado ele sai de uma tendência de alta e entra em uma tendência de baixa, ou o oposto, ele sai de uma tendência de baixa e entra de uma tendência de alta, tá? Se a gente tiver uma continuação de alta, voltar acima da média de 8, abrir um position trade, isso pode nos dar uma probabilidade matemática maior de que o mercado continue subindo por mais tempo. No momento que nós estamos, e por isso que eu passei o funk da lateralidade, nós estamos ainda em lateralidade no mercado, em acumulação, tá? Então, nós temos aqui no gráfico diário, Fofolete, nós temos aqui a região 40 e a região 60, tá? A região, o RSI, quando ele fica, o índice de força relativa, quando ele fica preso entre essas duas bandas, ele indica período de acumulação, tá? Então, geralmente, ele pode num dia ameaçar uma grande queda, como aconteceu nesta semana aqui, na semana passada, ameaçar uma grande alta, como está acontecendo agora, tentando fazer uma linda barra de reversão, diga-se de passagem, depois eu vou falar sobre essa barra de reversão, que ela está tentando se formar até domingo, né? Só que enquanto o preço está preso dentro desta região, tá? Ainda nós temos, né, o risco de grande e forte manipulação. Hoje, com o vencimento dos contratos futuros, acho que essa última semana do mês aí, nós temos então um ponto de indefinição, né? No mensal, seguimos tendência de alta, por isso que a gente fala que Bitcoin, para o longo prazo, foda-se. O Bitcoin sempre tem tendência de alta infinita no longo prazo. Então, independente do valor que você compra, no futuro, provavelmente você está certo, porque o Bitcoin ele tem a natureza diferente do sistema financeiro tradicional, que é de ter uma emissão limitada de moedas. Então, nós temos 21 milhões de moedas que vão ser mineradas até 2042, tá? 2142. Então, nós temos, basicamente, uma moeda que ganha valor ao longo do tempo. Então, Bitcoin, por longo prazo, sempre tendência de alta, a gente chama
a gente faz aquela zoeira, né, da alta infinita, que não tem problema dele corrigir algumas vezes 80% durante um ano, ele tende a voltar sempre a subir, né? Só que é sempre interessante saber o momento de comprar, né? Então, tem momentos melhores de comprar, que são os pullbacks, que são as acumulações, que são as grandes correções, né? Na minha opinião, esses são os melhores momentos, tá? Então, nos últimos 2 meses, nós temos 2 meses de baixa. Não assusta, isso não preocupa muito, porque sim, ele poderia ter, por exemplo, abrir o mês de janeiro em alta, né? E continuar subindo, buscar os 100 mil dólares por unidade nos próximos 3 a 6 meses, que era uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, mas infelizmente, em novembro, no mês passado, nessa barra aqui, que era para dar uma continuação para romper esse topo anterior aqui, ele fez um bull trap, né? Ele fez um bull trap no gráfico mensal, o que me preocupou bastante, porque justamente eu não gosto de entrar em mercados que formam bull traps, mesmo numa super tendência de alta, e também não gostei que ele perdeu a região dos 52 mil dólares, que foi aquele suporte que ele perdeu como se fosse nada, ele não teve nem chance de segurar, e ele perdeu, podendo mostrar que aquele dia foi uma manipulação violentíssima, né? Muita gente alavancada, acho que estava 10 longs para 1 short, estava 10 para 1, e muita gente perdeu muito dinheiro naquela época, né? Agora, recentemente, abrimos o mercado de futuros está abrindo bastante long hoje, então tem bastante pessoas entrando em longs, em diversas corretoras. O mercado se empolgou ontem com aquela alta, mas eu ainda estou tranquilo, esperando ele conseguir, de fato, romper essa zona de acumulação, tá? Se a gente pegar o gráfico de 1 hora aqui, o gráfico de 4 horas, bem no curto prazo mesmo, tá, pessoal? Tem que cuidar que ele tende a lateralizar aqui, ele quer romper esta média de 8, ele precisa romper esta média de 8 semanal, para que a gente fique bem bullish, realmente, consiga fazer um pivô de alta acima desta média, e o preço consiga buscar os 54, os 58 mil, os 60 mil, rompa a resistência dos 65 num curto período de tempo, né? Então, tipo, 2, 3 semanas para romper o topo histórico anterior. No gráfico, então, de 1 hora, empolgou muito as sardinhas satânicas, e por isso que eu passei o vídeo do He-Man, porque muita gente, com qualquer alta dentro de um contexto de baixa, o cara acredita que o mercado já vai... Uhul! Vai subir, caralho! Uhul! Deixa eu me pelar! Deixa eu me pelar! Uhul! Uhul! Puta que pariu! Pode chamar a família! Riqueza extrema! Vem! Vem! Vem, tia! Mãe! Pai! Vamos realizar todos os nossos sonhos em 2022! Então, com uma alta de um dia, o pessoal do curto prazo age exatamente desse jeito, né? Como quem é investidor, geralmente investidor de position trade, a gente precisa de mais confirmações do mercado. Então a gente está vendo a galera empolgada com seus peitinhos nervosos, os peitinhos chegam a ficar excitados, aquele peitinho duro, sabe? O cara sai peladão na praia correndo e aí já começa a avisar: agora é hora de entrar, porra! Aí eu recebi, tipo assim, um comentário, eu tive que dar a risada de um comentário de um cara no Instagram. Ele falou assim: Augusto, eu tô olhando aqui de cima, você vendido nas posições de Ethereum. Eu tô aqui de cima, ó. Eu tô aqui de cima, tô te olhando, só te observando aqui. Comprado nas minhas altcoins, e você falando em vender altcoins, mas o que é isso? Que falta de ética profissional. E aí os caras querendo mostrar que tem o pau maior que o outro, né? Que eles sabem aonde o preço vai, o fundo do preço. Para eles o fundo já chegou agora. Meu Deus! Ai, como eu sou foda, meu Deus! Olha o tamanho do meu pau! Olha o tamanho do meu pau! O cara faz assim. Aí aparece os caras que têm investimento, estão nesse mercado há 6 meses, 1 ano. Então são os caras que realmente ainda não vivenciaram as surpresinhas que o mercado dá, né? Aquela história, né? Muita gente mandando foto, abri operação long lá, aí o cara mostrando a operação de long, lá, o resultado de lucro, de, sei lá, 500%. Só que, na verdade, pessoal, você tem que entender que o mercado, ele prega peças, e vai chegar um momento que você vai estar alavancado,
e essa merda não vai na direção que a sua previsão, que você acredita que vai, se você não tem gerenciamento de risco, você pode quebrar e ser liquidado numa tacada só, numa velocidade brutal, mesmo colocando stop, porque às vezes a queda é tão violenta como aconteceu naquele sábado, que mesmo quem colocou stop foi liquidado, porque os stops não foram fortes o suficiente para... As ordens não conseguiram ser captadas em algumas corretoras, tá? Então, quando a gente tem esse derramamento, essas manipulações, nós temos que tomar cuidado.